É fato que o investidor de longo prazo busca o melhor ativo para o seu portfólio, aquele que venha a trazer um melhor retorno, mas sim, com um baixo risco e de uma forma mais segura. E qual o melhor fundo imobiliário que pode trazer um retorno de uma maneira mais segura, tenha um menor risco dentro do segmento de logística? Pegar os fundos imobiliários de logística e verificar qual o melhor fundo considerando esses aspectos. Esse aqui é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos aqui olhar para aspectos qualitativos, olhar aqui para a gestão, olhar para a diversificação do fundo imobiliário e, por fim, olhar para o seu valuation, verificar aquele que está com o melhor preço. Então assista o vídeo até o final e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia Buy Hold. Então clica no sininho para receber aviso dos próximos vídeos. Aqui de forma bem rápida eu quero dar um recado. Tem um serviço de assessoria e consultoria financeira para a montagem de carteiras de investimento. Então se você quer uma carteira personalizada conforme para atender os seus objetivos financeiros, para atender o seu perfil de risco, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar em contato para a gente poder juntos montar uma carteira de investimento bem segura. Sem enrolação, vamos aqui para o nosso conteúdo descobrir qual o melhor fundo imobiliário dentro do setor logístico. E aqui eu vou além. Eu não vou somente falar o fundo imobiliário, mostrar aqui os dados, eu vou ensinar a pesquisar. Na verdade, o ideal é que você venha a saber fazer a pesquisa, filtrar os dados necessários e chegar a uma lista de fundos imobiliários para que você possa fazer uma análise relativa e descobrir qual o melhor investimento para a sua carteira. Eu estou gravando a minha tela aqui e nós vamos usar uma ferramenta gratuita. Não estou divulgando o site aqui, mas é uma ferramenta gratuita onde nós podemos pesquisar, usar de alguns filtros e chegar aos ativos, ok? Então isso é muito importante, você saber usar ferramentas, principalmente ferramentas gratuitas. Então eu estou usando aqui a ferramenta statusinvest.com.br, ok? E aqui logo no início você clica nessa lupinha, vai ter aqui busca avançada, ações e fundos imobiliários. Hoje aqui a gente vai pesquisar fundos imobiliários. Vai vir para essa parte aqui do site, busca por indicadores de FIIs. Então vamos usar filtros aqui para descobrir os melhores fundos imobiliários para o nosso portfólio. Então a gente pode começar a nossa pesquisa pelos segmentos. Então nessa abinha aqui tem todos os segmentos. Então tem agências de bancos, educacional, fundo de desenvolvimento, fundo de fundo, hospitalar, hotéis, imóveis comerciais. Então tem todas as possibilidades. A gente vai vir aqui em imóveis industriais e logístico. Clico aqui. Aqui também tem a possibilidade de fazer uma pesquisa por gestão ativa e passiva dos fundos imobiliários, ok? Eu vou deixar aberta essa possibilidade. E é possível também pesquisar usando dividend yield, preço sobre valor patrimonial, percentual em caixa, número de cotista. Então é possível você fazer a pesquisa usando esses filtros aqui disponíveis. Então eu vou só clicar em buscar, já vai vir uma relação de fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários do segmento de logística e prédios industriais, ok? Então agora eu tenho acesso quais são os fundos do segmento logística. Agora a ideia é usar de indicadores para descobrir qual que é o melhor fundo imobiliário. Eu posso aqui também, clicar em download, isso vai exportar para uma planilha em Excel e você pode baixar para o seu computador e trabalhar nessa planilha, ok? Eu tenho aqui já na apresentação, a gente vai usar essa apresentação para falar aqui e descobrir qual o melhor fundo de logística. A ideia é olhar para aquela relação que nós buscamos lá no Status Invest e agora buscar aqui qual que é o melhor fundo imobiliário. O que a gente vai olhar aqui basicamente? A gente vai olhar para aspectos qualitativos, olhar para a gestão, para o risco daquele fundo imobiliário e por fim vamos olhar para o valor, para o valuation, descobrir qual que é o melhor fundo imobiliário para se investir no segmento logístico. E eu puxei aqui daquela relação total, eu elenquei aqui os fundos imobiliários com maior patrimônio líquido. Então, são os maiores fundos imobiliários
do segmento logístico. Eu puxei os 10 maiores FIIs. E o primeiro FII aqui, o maior, eu já vou eliminar. Por quê? Porque ele é um fundo imobiliário que não tem liquidez, ok? O preço de cota é muito alto, são poucos os números de cotistas e a gente não tem muito acesso a esse fundo imobiliário, então a gente já vai eliminar o PBLV11. Então já elimina esse aqui da nossa lista, ok? Sobraram aqui 9 fundos imobiliários e agora eu vou elencar aqui 4 desses fundos que têm maior diversificação. Como vamos investir para o longo prazo em um fundo imobiliário, uma questão muito importante é a sua diversificação. Então vamos pegar os fundos imobiliários com maior número de imóveis, maior número de galpões logísticos. E dos 9 fundos imobiliários, tem aqui os 4 que estão no topo, que tem mais números de imóveis. Percebam aqui, o HGLG 11 com 18 imóveis, o GGRC com 17 imóveis, o VILG 11 com 15 imóveis e o XPLG 11 com 14 imóveis, ok? Então vamos trabalhar aqui com 4 fundos imobiliários a partir de agora e descobrir qual que é o melhor fundo imobiliário. Falando de aspectos qualitativos, o número de imóveis é uma diversificação, é um aspecto qualitativo, mas a região, uma diversificação por região também é interessante, também demonstra qualidade. Por quê? Porque a gente não está concentrado em apenas uma região, não estamos dependendo somente daquela região. Um fundo mais diversificado, ele demonstra mais segurança. E os 4 fundos imobiliários, o HGLG, o GGRC, o VILG e o XPLG, todos eles estão em mais de 3, 4, 5 estados de atuação. É claro que se a gente olhar aqui, a gente vai verificar que basicamente esses fundos imobiliários ele tem uma maior concentração na região sudeste, porque é onde encontra-se o eixo logístico, onde estão os maiores centros comerciais, tem aí os centros com maior população, alta demanda de e-commerce. Então esses centros logísticos, eles precisam estar próximo desses locais. Para quê? Para que seus clientes possam estar efetivamente mais próximo desse eixo logístico. Também os portos, aeroportos, rodovias principais. Então esses fundos imobiliários que têm imóveis próximos a essas questões têm maior qualidade. Por quê? Porque seus galpões eles são mais buscados por empresas, eles têm assim maior busca, maior referência, assim tem menor nível de vacância, podem cobrar assim o maior valor agregado de aluguel. Então isso é aspecto qualitativo e todos os 4 fundos estão em diversos estados aqui, ok? E também algo que eu tenho que falar, uma observação, esses 4 fundos imobiliários também compõem o IFIX, que é o índice que representa o desempenho dos principais fundos imobiliários no Brasil, ok? Então tá aqui o mapa, eu peguei como referência o que eu falei aqui, o GGRC 11, que está 52% dos seus imóveis estão no Sudeste, também na região Nordeste, Centro-Oeste com uma menor proporção e também 24% na região Sul. Eu peguei o mapa aqui também do VILG 11 como exemplo, a gente vê aqui os estados que ele atua e está concentrado, a gente até pelo número de imóveis aqui na região Sudeste, é onde encontra-se o eixo logístico no Brasil, ok? Então, falado aí da localização, que é algo muito importante, número de imóveis, a gente vê que os 4 fundos estão muito próximos. E eles não estão diferentes na questão de locatário. O que é o locatário? É o vulgo inquilino. Então são as empresas que alugam esses galpões. Por que a gente tem que olhar para os locatários? A gente tem que verificar a saúde financeira dessas empresas. Eu tenho um contrato que rege a locação. Então eu tenho um fundo imobiliário, ele pega o seu galpão, ele coloca à disposição lá do seu locatário e tem um contrato que rege essa relação. Essa empresa aqui, quanto maior a sua saúde financeira, melhor. Por quê? Porque ela tem maior capacidade de pagar esse aluguel e cumprir o contrato. Olha os clientes aqui, olha os locatários dos fundos. Temos aqui o HGLG 11, Volkswagen, Tetra Pak, Gerdau, Kremer, Lojas Americanas, o GGRC, principais locatários, Ambev, Hering, Suzano, são 20 locatários. VILG 11, Tokstok, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal. XPLG, Via Varejo, Mobile, B2W, Leroy, Sislog, Renner. Então,
esses são os clientes desses fundos imobiliários. Na minha visão, estão muito próximos aqui, nem tem como a gente fazer uma diferenciação. Mas é claro, uns têm mais saúde financeira que outros, mas nesse aspecto aqui, esses fundos estão muito próximos. Vamos falar dos contratos? Algo muito importante que ao analisar o fundo imobiliário nós temos que atentar é para o contrato. Que tipo de contrato que rege as locações? Então eu posso olhar para o fundo imobiliário e verificar se seus contratos são atípicos ou típicos. O contrato típico é aquele que tem cláusulas mais flexíveis, cláusulas mais comuns, aquelas regidas pelo Código Civil. Já o contrato atípico são contratos com cláusulas mais fortes, mais firmes, deixam a relação jurídica mais sólida, com menor possibilidade de romper esse contrato. Então o que a gente tem que buscar? Tem que buscar contratos atípicos, ok? Então quando você olhar o relatório gerencial lá do fundo imobiliário, então busque maior proporção de contratos atípicos. E aqui eu peguei também os vencimentos dos contratos. Quanto maior o vencimento, mais para frente está o vencimento desses contratos, melhor para a gente investir nesse fundo. Por quê? Porque vai tratar do contrato lá na frente, não corre o risco de ter uma vacância de um término de contrato agora e ter uma vacância e piorar o resultado do fundo, ok? Algo que a gente tem que olhar também é para o indexador desse contrato. Como que funciona o reajuste do valor do aluguel, qual o indexador que ele segue. A gente tem como referência o IPCA, o IGPM, o CDI, então a gente olhar também para essas questões. O HGLG 11 tem os seus contratos, 66% deles vão vencer acima de 3 anos, 78% está aqui indexado ao IPCA e 28% ao IGPM. Já o GGRC 11 tem 91% dos contratos acima de 36 meses, ou seja, vai vencer depois de 3 anos. E 93% aqui está correlacionado, indexado ao IPCA. O VILG 11, 44% acima dos 36 meses e 65% indexado ao IGPM e 34% ao IPCA. O XPLG, 78% dos seus contratos acima de 36 meses, 57% indexado ao IPCA e 40% ao IGPM. E o que a gente tem aqui de fundo imobiliário com maior qualidade? Na minha visão, o HGLG, os seus contratos, eles têm aí um rating mais bem avaliado, AAA, é o chamado AAA, né, que as agências de risco elencam como uns contratos mais sólidos. Por isso que a gente acaba pagando pelo HGLG um maior preço sobre o valor patrimonial, porque é um fundo imobiliário que tem os seus contratos de menor risco. Tirando isso, falando aqui dos vencimentos e dos indexadores, eu gosto do GGRC, que tem mais de 90% acima de 3 anos para vencer, e eu gosto do VILG 11 quanto aos indexadores, porque aqui tem 65% atrelado ao IGPM. O IGPM nos últimos anos trouxe uma maior valorização para os contratos, então é algo que eu gosto bastante. Então nesse quesito aqui o GGRC, o VILG 11 sai na frente, mas no aspecto de segurança o HGLG não fica atrás, ok? Veja como é difícil aqui separar os 4 fundos imobiliários. Todos os 4 têm muita qualidade. Vamos falar de vacância. O que é vacância, Alexandre? Vacância é quanto que tem aí de imóveis que estão sem locatário, que estão sem um contrato atual. Assim deixa de receber receita, é ruim para o fundo imobiliário. E aqui eu estou falando de vacância física. Quais os imóveis, qual a percentagem dos imóveis que não tem locatário. Falando de vacância física, sai na frente aqui o GGRC. Impressionante, ele não tem nenhuma vacância física. Todos os seus imóveis estão locados atualmente. Então, nesse quesito em parte de gestão, o GGRC ele sai na frente, ele tem aqui uma maior qualidade porque ele não tem vacância nenhuma. Mas tomem muito cuidado para avaliar a vacância, não é só olhar para a menor vacância e escolher o fundo imobiliário com menor vacância. Por quê? Aquele fundo imobiliário que ele tem uma vacância maior, vamos olhar aqui para o HGLG que tem 8% de vacância e para o XPLG que tem 8,8% aqui de vacância. O que pode acontecer? Como o imóvel está
vazio, quando passar a alocar, aumenta a receita desse fundo imobiliário. Então algo que a gente pode olhar agora é buscar um fundo imobiliário que ele tem uma vacância já, mas tem uma expectativa de preencher essa vacância. Assim aumenta o rendimento futuro. Se aumentar a receita do fundo, vai aumentar o valor por cota que a gente vai receber depois. Então tome muito cuidado para olhar a vacância, a gente não pode olhar o número cru, ok? Disponibilidade em caixa. Quanto que cada fundo imobiliário tem em caixa? A gente pode olhar aqui para qual o valor que ele pode, e esse valor em caixa ele pode ser usado para a administração do fundo e também para buscar novos imóveis, a compra de novos galpões, a construção, compra de terrenos, construção de novos galpões. Esse dinheiro em caixa também serve para o melhoramento, para o investimento em cada galpão, melhorar para atender às expectativas dos seus inquilinos, dos seus locatários. E qual é o fundo imobiliário que tem maior valor em caixa? É o HGLG, que tem muito mais valor em caixa que seus fundos imobiliários aqui concorrentes. Tem aqui 6,5% de valor em caixa. Isso aí pode dar uma liberdade para o fundo para ele trabalhar esse dinheiro em caixa, ok? Vamos falar de valuation. Falamos de qualidade até agora, verificamos que os 4 fundos estão muito próximos uns dos outros, a gente tem pouca diferenciação. E agora, desses fundos imobiliários, quais deles aqui que são os mais baratos? Vamos descobrir aqui qual que vale mais a pena investir nesse momento. Lembrando que não é uma recomendação de compra, é somente uma análise aqui, a gente aprendendo a fazer um filtro e fazer a análise do fundo imobiliário do zero, ok? Vamos olhar aqui primeiro para Dividend Yield. Dividend Yield é um aspecto de valuation. Quanto maior o Dividend Yield, melhor, mais rendimento vem para o nosso portfólio. Quais são os Dividend Yields dos fundos imobiliários analisados? Dos 4, o HGLG 9,1%, o GGRC 9,5% e o VILG11 8% e o XPLG também 8%. Quem que ganha aqui? O GGRC. Ele tem o Dividend Yield um pouco maior, mas percebam que está muito próximo aqui a questão dos dividendos, dos rendimentos desses fundos imobiliários, ok? Então não tem muita diferenciação, mas o GGRC sai na frente. E no aspecto de valuation que a gente tem que olhar é o preço sobre valor patrimonial. E esse indicador aqui, quanto menor, melhor, indica que está mais barato, ok? Preço sobre valor patrimonial igual a 1 quer dizer que a gente está pagando pelo valor da cota o mesmo que aquele fundo imobiliário tem de patrimônio. Então a gente não tem diferença. Isso abaixo de 1 quer dizer que a gente está pagando mais barato em relação ao patrimônio líquido daquele fundo imobiliário. Se a gente pagar acima de 1, estamos pagando um maior valor, estamos pagando mais do que ele tem em patrimônio líquido. Qual que é a ideia aqui? É buscar aquele fundo imobiliário que está abaixo de 1, que tem um P sobre VP abaixo de 1. E nesse quesito aqui nós temos o GGRC com 0,8, o VILG com 0,86 e o XPLG com 0,84. Então todos esses 3 abaixo de 1. Só o HGLG que está com P sobre VP de 1,1. Nesse quesito o HGLG é um fundo imobiliário mais caro. Isso tem um porquê. Porque os seus contratos, como eu falei lá no início, tem uma maior segurança. Então é um fundo imobiliário que ele tem menor variação de cota, caiu até menos nesses últimos tempos. Se a gente pegar aqui a cotação do HGLG, vê que ele teve um comportamento muito melhor que outros fundos. Isso pela qualidade dos seus contratos, a qualidade do fundo. Ok? Agora, se você quer um aspecto mais barato, a gente tem o GGRC com 0,8 de preço sobre valor patrimonial. Nesse quesito aqui, o GGRC sai na frente. E no final aqui, qual que é a conclusão que a gente tem do melhor fundo imobiliário? Percebam que de todos os fundos imobiliários que a gente levantou, olhando para aspectos de diversificação, localização, vacância, gestão, a gente vê aqui que os 4 fundos imobiliários que a gente falou, eles estão muito próximos. O HGLG, o GGRC, o VILG11 e também o XPLG, eles estão muito próximos nos aspectos de qualidade. Só o HGLG, pela qualidade de seus contratos, ele é mais seguro que os demais. No entanto, no aspecto de valuation, o fundo mais barato é o GGRC
11, ok? Eu gosto bastante aqui do VILG 11 também, é o fundo que ele corre por fora, e eu gosto bastante da gestão do HGLG, que também demonstra uma boa gestão ativa e traz valor aí no longo prazo, ok? Essa é a minha opinião, e aqui a gente fez do zero, desde o filtro, olhou para os fundos imobiliários, olhamos para os seus indicadores fundamentalistas, olhamos para a qualidade de cada fundo imobiliário e para os aspectos de valuation, e chegamos a algumas conclusões no final. E qual foi a sua conclusão? Qual o melhor fundo imobiliário que vocês acharam aqui que é o melhor e qual que você investe? Deixa aqui nos comentários, também não esqueça de deixar o like. Viram aqui, a gente fez uma pesquisa do zero, valorizar o nosso trabalho por aqui. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!